Senhor continue abençoando esses momentos, os momentos que se seguem. Rogamos que o Senhor seja com os pedidos que agora serão feitos. Rogamos que o Senhor abençoe cada um dos seus filhos que aqui se fazem presentes, aqueles que estão nos assistindo pelo YouTube, aqueles que estão nos assistindo pelo Facebook. Que o Senhor os abençoe segundo a grandeza do teu santo nome, para a honra e glória do teu poder. Nós rogamos essas bênçãos aos momentos que se seguem. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém. Quem do Zoom gostaria de continuar fazendo os pedidos e agradecimentos? Podem fazer à vontade. Pode fazer, Rogério. Boa noite para todo mundo. Primeira coisa, eu gostaria de agradecer a Ana, né, ter dado tudo certo, né, desde lá para cá. E fazer um pedido especial, né, pelos meus pais e todos lá que estão lá em São Paulo, lá em Marília, por parte da vida. Está muito complicada, né, pessoal. O senhor está orando, né, imagino uma viagem marcada para sábado. Espero que dê tudo certo. É isso aí. Somente agradecimento por essa semana. Amém. Vamos orar. Quem mais gostaria de fazer o pedido, o agradecimento? Pode fazer. Eu gostaria de agradecer a Deus pela semana também. Eu pedi de oração, né, pelas minhas filhas e pela Silvana, que nós estamos dando estudo para ela. Amém. Ela está acamada, né? Tem misericórdia que ela venha entender e pregar para o Senhor Jesus. Amém, minha Maria de Fátima. Amém. Pode fazer o pedido à vontade. Esse é o momento de nós estarmos orando a Deus. Você, nosso irmão que nos assiste pelo YouTube, pelo Facebook, pode escrever que ao finalizar esse primeiro momento, nós vamos passar pelo momento do YouTube e do Facebook. Irmã Maria José, pode fazer o pedido. Boa noite, irmão. Boa noite, pastor e família. É muito bom estarmos reunidos nesse momento. Nós estamos sentindo muito a falta da igreja, mas graças a Deus nós temos recebido banquetes. Eu quero agradecer a Deus pelo dom da vida, pela saúde minha, do meu esposo, dos nossos filhos. Eu quero agradecer porque o meu sobrinho, ele foi até para a UTI, Covid. Ele é da área de risco, mas Deus preservou. E agora eu quero pedir oração por uma prima de Curitiba, que está com Covid, Vanessa. Então, que Deus tenha misericórdia não só dela, mas de todos aqueles que estão com essa enfermidade. Quero também pedir que vocês estejam orando pelo meu filho Jefferson. Deus sabe o que ele precisa e bênçãos de Deus recaiam na vida dele. Agradeço a todos os irmãos que têm orado por nós. Nós temos orado pelos irmãos todos os dias. Deus abençoe a todos nós. Amém. Amém. Vamos orar. Quem mais gostaria de fazer o pedido de oração? Pode fazer, Everaldo. Boa noite aos irmãos, boa noite Maria José, fazia tempo que ela não aparecia no culto aqui, ao vivo. Valdir, prazer em ver. E pastor, eu pedi oração para minha família, minha esposa que está se aposentando, para que tudo dê certo, minha filha que também estando com trabalho. Meu pai, que eu falei que ele está passando por uma bateria de exames e amanhã ele vai fazer uma tomografia. Ele está muito medo mesmo. Que tudo dê certo, que nada de grave esteja acontecendo com ele. Amém. Vamos orar. Vamos estar orando. Todos nós aqui formaremos uma grande equipe, uma grande corrente de oração. Valdir? Também quero agradecer a Deus, dado que tem dado. Eu estava comentando com a Maria José, estou passando por uma dor de dente brava já faz uns 6 meses. Com tudo que ia comer, doía.
Aí resolvi fazer canal. Aí ficou pior o negócio, certo? Mas graças a Deus aí acertou o antibiótico que estou tomando e acalmou um pouco, né? Gente, a dorzinha. É uma coisa ruim. Eu peço para Deus me tentar acalmar, dar um jeito, mas é difícil. Mas graças a Deus já faz uns 3 dias. Parou, né? Mas também estou tomando remédio e espero que o remédio possa fazer. Deus abençoe. Realmente possa ficar bem. Amém. Quero rogar que os irmãos estejam orando pela minha família, né? Pela Maria, por mim, pela Camila. Ora. Peço que ore também pela minha mãezinha. Já tenho várias vezes. Ela vai continuar igual, está com 80, está acamada, já fazendo quase 5, já quase não fala. E a gente pede que Deus faça o melhor na vida dela. Ore para que vocês peço a Deus que peçam também, para que Deus faça o melhor na vida dela. Tem momentos que nós não temos recuperação. Pela idade, 88 anos, então que Deus faça o melhor na vida dela. Amém. Eu agradeço a todos em nome. Amém. Vamos estar fazendo, Valdir. Vamos estar orando. Quem mais gostaria de fazer o pedido no Zoom? Quer fazer, Ivanildo? Tá com o áudio aberto? Sim. Peço oração pela minha família. Estamos pedindo oração também pela Cleusa, que ela fez cirurgia, está melhorando. Pelo irmão Acácio. Eu também. Bastante. Todos nós, né? Nós possamos voltar o mais breve possível aos cultos nas igrejas, porque a gente já está com saudades, já está com vontade de trabalhar, porque a gente está com as mãos presas de trabalhar, né, pastor? Verdade. Esse é o pedido. Amém. Vamos orar. Quem mais gostaria de fazer um pedido de oração? Quem gostaria? A Aline? Pastor, Sim, irmã? Pode fazer. Pode fazer o pedido. Pode fazer o pedido, irmã. Estou te ouvindo. quero agradecer a Deus por todas as vezes, né? É muito bom para com nós. Também eu quero pedir oração por uma amiga minha, Maria Cida, né? Ela vai fazer cirurgia amanhã e ela me pediu oração. Então vamos orar por ela, pastora. Ela chama Rosimeire, né? Sou muito boa, muito querida. Temos 20 anos que eu não havia, né? E ontem nós encontramos minhas filhas. Aí ela me perguntou para mim se eu estava na igreja. Então ora por mim, minha amiga. Eu um contato com ela, né? Eu sempre queria encontrar com ela, e não tinha como. Aí outra minhas filhas nós nos encontramos. Então, foi muito bom, né? Então vamos orar por ela. Ela vai fazer cirurgia amanhã. Deus tem misericórdia, Rosinha. Amém. Eu orar para o meu vizinho, que ele tem estudo bíblico. A outra vizinha também quer estudo. Mas está tudo assim meio, né? Preocupado, né? Vamos orar que passa logo essa pandemia aí, para ele voltar a estudo, voltar a fazer visita, voltar a abraçar, beijar, abraçar. Continuar o pedido. Voltou. Eu só quero agradecer a Deus e orar pela minha amiga, que vai operar amanhã. Que bom. Amém. Amém. Deus seja louvado. Alguém mais quer fazer um pedido? Que está aqui no Zoom. Eu vou ler o pedido do Adilson. Ele escreveu no chat do Zoom. Ele escreveu: continuar orando pelo Ricardo, colega nosso de Assis, que está na UTI. A suspeita é de tuberculose. Nossa, a tuberculose é muito grave, muito sério. Vamos estar orando que tuberculose não é brincadeira. Isso é muito sério. Vamos orar para ele firmemente. Ele também continua o pedido dele. Orem também para a Nana,
família da Conceição, que está fazendo estudo. Isso mesmo, vamos orar. E eu quero dizer, irmãos, olha, vamos fazer os batismos. Se você já tem uma pessoa que está pronta, que já quer batizar, vamos batizar. Esse momento agora, desse mês para frente, todas as igrejas que tiverem irmãos e irmãs interessadas, nós vamos fazer o batismo. Então, agora começa na primavera, vamos batizar. Já deixa os batizados aí prontos, já me chama, vou fazer visita, preencher a ficha e vamos marcar a data que nós já vamos começar a fazer o batismo, eu espero esse mês já. Quer dizer, o mês de final de agosto ou início de setembro, pelo menos os batismos nós queremos estar fazendo nas igrejas com a capacidade que a lei permite. Por isso, orem para isso, para que a gente faça rapidamente esses batismos e que todas essas almas não se percam, mas se firmem no Senhor. Mais alguém tem um pedido? A Alicia quer fazer um pedido? A Aline quer fazer um pedido? Ou o Lucas quer fazer um pedido? Se você não quiser falar ao vivo, você pode escrever no chat do Zoom, ou no YouTube ou no Facebook. Mas alguém do Zoom gostaria? Se ninguém do Zoom vai falar agora, eu vou passar para agora, antes do Facebook, eu vou olhar o YouTube. Vamos dar uma olhada nos pedidos do YouTube. Pedidos do YouTube. Tá aqui. Tem que... Aqui a Ângela Oliveira diz: boa noite, irmãos, Deus abençoe a todos. Ela também diz: boa noite, amados em Cristo. Boa noite, Ângela. Ela também continua dizendo, a Ângela: primeiro agradeço a Deus por este momento de adoração e peço oração por minha vida pessoal. Vamos estar orando, Ângela, que Deus abençoe. A Rosinei Barreto diz: boa noite, pastor. Boa noite, Rose. Ela diz: peço oração para a minha família e a todos os irmãos e irmãs em Cristo. Amém. Vamos estar orando. A Anitta Marcelino Cândido diz o seguinte no YouTube: agradeço a Deus por mais um dia em que estamos unidos com os nossos irmãos, na mensagem e nas palavras de Deus. Que o Espírito Santo de Deus fale conosco e daí nos dê entendimento e sabedoria. Amém. A Ângela Oliveira também pede: peço oração também pelos nossos irmãos e principalmente pelos nossos irmãos idosos. Sim, irmãos, vamos orar. E os irmãos do YouTube podem continuar escrevendo, que até o final do culto eu volto e leio o que está faltando aqui. Agora eu vou ler no Facebook da página. Vamos ver na página do Face. E aí depois eu vejo no meu Facebook só no final. Vamos ver aqui na página do Face. A página do Face, às vezes, irmãos, fica algum pedido que eu olho que às vezes é que não mostra. Infelizmente, não sei o que acontece com o Facebook. Nem todos os pedidos que escreve, às vezes a pessoa escreve antes, mas não aparece. Eu rolo aqui para cima e para baixo e às vezes pode ficar algum de fora, mas não fique chateado que eu vou ler depois e vamos estar orando. A Rita Nepomuceno diz: boa noite para todos. Boa noite, a Rita e o Gilson. Boa noite, Rita e o Gilson de Lutécia. A Dalgisa também boa noite. O Valdir também está assistindo pelo Facebook também, ela é acompanhando, né, Valdir? A Luísa. O Alexandre, boa noite. A Luísa também dizendo boa noite. O Giovanni Pedro dizendo boa noite. Boa noite, Giovanni. Aqui nós temos a Fabiane Rui Sander assistindo. Boa noite, Fabiane. O Paulo Bueno também, boa noite, Paulo. A Fabiane Rui Sander, ela diz o seguinte: peço oração pela minha vida espiritual e a vida da minha família, e em especial ao meu irmão Fábio, que ele seja chamado para começar a trabalhar o mais rápido possível. Amém, irmãos. É o nosso desespero de todos nós, que tudo acabe para que todos comecem a trabalhar, porque o desemprego e a falta de dinheiro está gritante, muito grave mesmo. Vamos orar, porque a conta de água não para, a conta de luz não para, ela continua, o botijão de gás continua ali gastando, então ali a comida continua todo mês tendo que pagar. Meus queridos, doença, remédio, farmácia, nada disso espera, a economia não espera. Então, vamos orar porque precisamos de emprego, trabalho.
E não fala que vão precisar do governo, não, meu irmão, porque precisam de trabalho. Porque se não há trabalho, não há imposto. Se não há imposto, não tem governo, viu? Então, precisamos de trabalho mesmo, porque é o trabalho que gera imposto. E o imposto é que vai gerar a verba para o governo. Se não gera receita para o governo, a gente não... Aí complica tudo, né? Complica para quem está carente e precisando. Então, vamos orar para termos condições de trabalhar e termos emprego, sim. Isso é sério e é grave. Tão grave quanto pedir para a cura de doença. É para que tenhamos emprego. A Vanessa Lima, também boa noite, Vanessa Lima. A Silene Barbetos, boa noite, Silene. O Valdir também, ele pediu uma oração complementar. Ele diz, peço que orem por um sobrinho, teve problemas e está melhor. Também por meu filho, por uma necessidade. Vamos estar orando, Valdir, por esses pedidos também. E todos os irmãos que estão assistindo precisam lembrar e orar também após o culto, nos momentos sempre que você lembrar durante o dia, até o nosso próximo culto, continuar orando por todos esses pedidos. A Neila de Oliveira também diz boa noite. A Elaine Maiton também diz boa noite. A Luísa Ferreira de Jesus, ela diz, peço oração por meu lar, minha família, e agradeço pelo amor e cuidado de Deus. Peço oração por Vanderlei, que vai fazer uma cirurgia amanhã. Vamos estar orando. Também orando por irmão Antônio de São José do Rio Preto, que operou do câncer e não está passando bem. Vamos estar orando por ele. O Gilson, ele diz o seguinte, eu só quero agradecer a Deus pela sua grande misericórdia e peço oração pela abertura das igrejas. Amém, Gilson. Vamos orar e vamos abrir. O Sidney de Nova Alexandria, Cid Mendes, ele diz, peço que orem pela igreja de Nova Alexandria. Estamos retomando a construção. Amém. A igreja de Nova Alexandria, o Cid já me mandou a foto, eles estão começando a rebocar, já colocaram a grade na frente da igreja. A igreja está coberta, está fechada, com um relógio na frente, bonito. Vale a pena os irmãos ir lá fazer uma visita, passar na frente e levar uma oferta para os irmãos que estão precisando. Estão começando ali a realizar um grande sonho de Deus e um sonho dos nossos irmãos, que é ter uma igreja em Nova Alexandria. A Leonice, amém. A Leonice está assistindo, boa noite, irmã Leonice. A Valmides Amaral também, boa noite, irmã Valmides. A Neuza também, boa noite. Boa noite, a irmã Patrícia Ribeiro também. A Ivonete Arruda também, dizendo boa noite para você, irmã. A Ivete Geracine também, boa noite, irmã. Boa noite para toda a sua família, para todos os irmãos que estão assistindo aí em casa. A irmã Neuza Almeida diz, boa noite, saúde, bom culto. Sim, amém. Boa noite, saúde para todos nós. A Ivete, ela diz o seguinte, boa noite a todos os irmãos e a todos também, a todos nós que estamos aqui assistindo. O horário também. Bom, a irmã Abigail, ela diz, sou a Abigail, peço oração pela igreja de Platina. Vamos orar pela igreja de Platina. Assim, várias nossas igrejas têm uns irmãos que é de uma idade um pouco mais avançada e algumas igrejas acabam tendo certas dificuldades para abrir nesse momento, com mais que tenham grande vontade, uma certa cautela. Vamos estar orando pela igreja e orando por todos os nossos irmãos. A Ivete também diz, boa noite a todos os irmãos, peço oração pela nossa vida espiritual e pela saúde de um cunhado que está internado há 1 mês. O estado dele é grave. Que Deus abençoe. Então vamos orar por esse que está internado. Também tem um pedido que foi feito no culto passado, que eu não li, mas eu me lembro, só não lembro o nome agora. Nós tínhamos uma irmã de Cândido Mota, ela estava pedindo pela amiga dela que perdeu um filho, morreu, e para a gente orar a Deus para que Deus console o coração desta família. Então é de Cândido Mota, é uma irmã de Cândido Mota que pediu no culto, que eu não consegui ver, não estava mostrando no chat. Eu orei e agora eu estou falando publicamente desse pedido, que é um pedido muito sério. Pais que perderem um filho é uma dor que só quem passou sabe. Eu não perdi filho, não quero passar por isso e ninguém deveria passar por isso. E vamos orar a Deus
para que esses pais tenham uma força insondável para suportar a perda de um filho, e isso é algo terrível. Que Deus conceda força para essa família toda. A irmã Fátima também assistindo, dizendo boa noite. Deixa eu dar uma olhada antes no YouTube para ver se tem. A irmã Abigail também fez pedido no YouTube. Ela pede oração pela igreja de Platina. Continua pedindo oração a Platina, ótimo. Deixa eu ver, mais algum? Não. Tá aqui tudo certo no YouTube. Vamos voltar então aqui. Então, irmãos, aqueles que podem continuar fazendo pedido no YouTube, na minha página do Face, nessa página que eu criei nova por causa dos cultos, essa que transmite os cultos, pode continuar escrevendo, fazendo o seu pedido, que no final deste culto nós vamos estar, então, lendo e orando mais uma vez. Eu gostaria que tivéssemos 3 orações aqui. Alguém gostaria de se propor? 2 para poder fazer oração? Oi, irmã Maria? Eu quero pedir também oração dos irmãos aqui que já pediram batismo, né? Que é a irmã Glória, a Nara, o esposo e a filha, a irmã da Cirlei. Só estão esperando a igreja abrir para elas se batizarem. Orar por eles, né? Para que eles fiquem firmes no propósito. Amém. Amém. É uma notícia maravilhosa, irmã Maria de Fátima. A gente conhece mais ela por Fátima, né? Irmã Fátima, que bom. Muito bem. Alguém mais gostaria de fazer um pedido do Zoom? Antes de nós termos 3 orações? Quem gostaria de... Pode fazer... Pode falar, Rogério. Tocou o telefone, né? E acabou me atrapalhando um pouquinho. É um pedido para a minha pessoa mesmo, saúde. Vamos estar orando, Rogério. Estou orando por você. Vamos orar sim. Alguém mais? Se não há... Quem que gostaria de fazer oração? Que levantou a mão? Sim? 2. Ah, sim, pode fazer. Pode fazer o pedido, Ivanildo. Sobre a situação do povo lá do Líbano, principalmente Beirute, acredito que nós temos irmãos lá, não só pelos irmãos adventistas que nascemos lá, mas por todo aquele povo. Presente na vida dele. Morreram, pela família lutada ali, para que por aqueles que estão hospitalizados, né? Ele está numa situação muito difícil com eles. Vamos orar então. Vamos orar. Foi bom você falar. Eu recebi a notícia de lá, bem próximo onde teve a explosão, nós temos uma escola adventista. A janela da escola entrou para dentro da sala de aula. Muitas crianças ficaram feridas e teve uma que faleceu. E tem várias internadas. Então precisamos orar por essas crianças que se machucaram na explosão porque estava muito próximo da escola. Foi uma criança, pastor? Morreu. Ainda não sei porque eles ainda estão fazendo as análises, ainda não viu o relatório final oficial. Mas você pensa bem, estourar a janela com um monte de criança na sala de aula. Isso não é brincadeira, não. Alguém mais? Site consta que morreu 78 pessoas, tinha mais de 4 mil hospitalizados. O negócio foi muito sério, né? Foi. Infelizmente. Foi. E infelizmente estava em horário de aula. Infelizmente. Ele já aumentou para 77, é 180. Uhum. Aumentou já. Nossa, até o fim nós vamos descobrir qual foi o tamanho da tragédia. É muito triste. Verdade. Bom, o Valdir falou que ia fazer uma oração. Quem mais quer fazer oração? Vou fazer o pedido? Além do Valdir, quem mais quer orar? A irmã Maria a Fátima faz uma oração, o Valdir. E quem mais? Eu vou fazer a oração no final. Só no final, não agora, no fim do culto. Pelos pedidos. Mais uma oração. Então, o Valdir faz oração. A Maria de Fátima faz oração. E o Adilson, você quer fazer oração, Adilson? Então, o Adilson vai fazer a terceira oração. Vamos, então, inclinar nossa cabeça por essa ordem. O Valdir, a Fátima e o Adilson. Vamos orar. Maravilhoso Deus, que Pai, nossa gratidão a Ti, Deus, diante de tantos problemas,
dá a oportunidade de adorarmos ao Senhor. Somos gratos. Sabemos que o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Sabemos que estamos numa maldade, muitas situações, mas nós sabemos, ó Deus, que passageiro. O Senhor tem um plano melhor na vida de cada um de nós. Nós rogamos a Ti, Senhor Deus, tenda a Tua mão poderosa na vida de cada um de nós agora aqui, nossos familiares, somente nosso amigo, pastor, esposa, para que eles possam estar se dedicando cada vez mais na obra do Senhor. Amém. Também queremos, Senhor Deus, pedir a Tua bênção em especial também. Cada um de nós, Senhor, eu ouvi aqui pedir que nós precisamos. Também, ó Deus, tem muitos que ficaram na nossa mente, no nosso coração, mas que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós. O Senhor nos prepare, ó Deus, a cada dia, para que possamos estar com o Senhor eternamente. Amém. Nós agradecemos. No sagrado nome de Jesus. Amém. 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 Pai nosso que está no céu, somos gratos a Ti, Senhor, que nos deu vida até o momento. Alcançamos mais uma quarta-feira, estar aqui fazendo nossos pedidos, nossos agradecimentos. Receba, Senhor, no Teu altar, onde segundo a multidão da Sua misericórdia. Amém. Também por um pastor, Senhor, que vai estar distribuindo para nós também a Sua palavra. Que o Senhor nos abra nossa mente e o nosso coração para guardar, ouvir e durante também os outros estar lembrando desses pedidos, estar apresentando as Tuas mãos. Você ouvir, novos convertidos estarão se preparando para o batismo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Pai Santo, meu Deus. A Ti, ó Pai, nós Te louvamos, Te agradecemos por todas as bênçãos que tem derramadas para o Seu povo. Nós Te rendemos glórias e graças, ó Pai, porque nós sabemos que o Senhor cuida de cada um de nós. Por isso, ó Pai, nós Te suplicamos que continue cuidando, ó Pai, de cada um dos Seus filhinhos. Que o Senhor possa ter misericórdia de nós, possa perdoar as nossas muitas falhas. Que o Senhor possa estar também, ó Pai, com todos os nossos que por algum motivo estão passando por algum tipo de... Que o Senhor possa abençoar a vida de cada um de nós. Nos dê, ó Pai, condições psicológicas, financeiras para superarmos essas crises que estão nos abatendo. Também, ó Pai, permita que nós possamos estarmos cada dia mais fiéis a Ti. Nós suplicamos, ó Pai, que venha trazer uma bênção especial, ó Pai, para o Seu servo que vai explanar a Sua palavra esta noite. Que Ele possa, ó Pai, falar diretamente do Seu trono de graças, para que nós possamos, ó Pai, compreender a mensagem e guardar nossos corações para a honra e glória do Seu santo e bendito nome. Essas bênçãos, ó Pai, nós Te pedimos. Já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Que bom. Deus seja louvado. Nós vamos então agora abrir a palavra de Deus e nós vamos então estudar. Nós estamos dando a continuidade dos evangelhos comparados, só que a gente hoje não vai falar dos evangelhos comparados, como eu falei para os irmãos, nós vamos falar do capítulo 14, 15, 16, 17 do evangelho de João, porque o evangelho de João é aquele que traz as mensagens que Jesus deu no final da Santa Ceia, até o momento, então, que nós temos ele no Jardim do Gólgota, ali no Gólgota, perdão, no Jardim do Monte das Oliveiras, quando Jesus subiu ali no Monte das Oliveiras. Então, os irmãos sabem quando ele saiu, cantaram um hino, os outros evangelhos não contam, diz que ele ensinou, mas não fala o que ele ensinou. O evangelho de João diz o que ele ensinou, até então, quando chega o traidor. Do momento que eles saíram então da Santa Ceia e se dirigiram ao Monte das Oliveiras, Jesus ensinou muitas coisas. Então, na quarta-feira passada, nós já estudamos o capítulo 14. Quer dizer, nós lembramos porque cada capítulo que nós estamos lendo aqui, estudando, mencionando, ele pode dar vários e vários sermões.
Por exemplo, o capítulo 14, nós poderíamos fazer do capítulo 14 uma semana de oração extraordinária e linda, e tratando de vários aspectos doutrinários. Então, precisaríamos de uns 7 dias para tratar do capítulo 14 de uma forma mais bonita. Hoje vamos tratar o capítulo 15. O capítulo 15, ele é um capítulo lindo, como eu disse para os irmãos. Nós não vamos tratar ele aprofundadamente, porque se for para ser profundo, nós ficaríamos aqui pelo menos... Não se profundo, para ser bem mais amplo, umas 3 horas. Eu acredito que ninguém quer isso. Então, nós vamos fazer algo bem mais enxuto e vamos tratar de uma forma geral só para você conhecer que o que está no capítulo 14, 15, 16 e 17 é aquela informação que complementa os evangelhos, que agora nós sabemos o que Jesus falou quando ele esteve ali, e sabemos o momento em que ele falou, compreender o tempo em que ele falou, as circunstâncias e o contexto é muito importante para estar entendendo a mensagem e entendendo o motivo que levou Jesus a fazer isso. O capítulo 15 está escrito o seguinte... Capítulo 15 do Evangelho de João. Está escrito, vamos ler a partir do verso 1. Eu sou a videira e meu pai é o agricultor. Vamos parar aqui. Jesus, então, como ele estava dizendo para os discípulos, ele começou a comparar a si mesmo como uma videira. Eu não sei quantos de vocês já viram uma videira. Eu vi algumas vezes videira, cresci, na minha casa tem a videira, só que meus pais não eram especialistas em videira, nem meu avô. Era em outro tipo de cultivo. Mas eu vi e acompanhei videira. E nós temos até irmãos em Cândido Mota, o William tem videira. E as pessoas que têm videira, os irmãos que possuem, sabem como que ela tem que fazer. Aqui o que é interessante é que Jesus falou, eu sou a videira verdadeira. Ele é a videira verdadeira. Então ele se coloca como a videira. E ele diz, o meu pai é o agricultor. Se é para poder pensar nessa cena, Jesus ele utiliza-se daquilo que é conhecido para explicar o desconhecido. Para explicar a relação de quem ele é e a relação que nós temos que ter com ele, Jesus parte pelo princípio do conhecido, da agricultura. E o texto, verso 2, continua. O pai é o agricultor. Eu vou comentar daqui a pouco. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Ele quem? O pai. E todo que dá fruto, limpa. Quem limpa? O pai. Para que produza mais frutos. Olha que interessante. Porque quem é o agricultor? É o pai. A videira é Cristo. A vida vem de Cristo. Todo cuidado da videira vem do pai. O pai poda e o pai limpa. Verso 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Perceba que ele está explicando questões espirituais a partir do entendimento das questões da agricultura, que era conhecido. Então ele está dizendo que vocês estão limpos porque eu estou aqui com vocês, vos falando agora, e vocês já estão sendo limpos para ter novos brotos, novos ramos que dê frutos. Verso 4. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podereis dar, se não permanecerdes em mim. Verso 5, ele reenfatiza, eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Veja, Jesus aqui aprofundou a questão nesse momento em que, olha, pensa bem o contexto. Saiu da Santa Ceia, eles estão indo agora para o Monte das Oliveiras e Jesus está ensinando tudo isso para os discípulos ali. Jesus está dizendo para ele, eu sou a videira. Se você estiver ligado em mim, vocês vão ter vida, vocês vão ter força. Como um ramo que sai da videira, sem a videira, o ramo não é absolutamente nada sem a videira. Por isso que precisa cortar a videira para que ela dê fruto. Só que a poda causa dor na videira. Só que essa dor é para o bem da videira. É para que a videira produza e fique mais bela. Só que a videira precisa passar por uma poda anual. Significa que o ser humano, eu e você, vamos precisar também passar por podas anuais. Que tipo de podas que a gente precisaria passar? Podas que Deus conhece, problemas espirituais, problemas de vícios.
problemas de falta de conhecimento. Como Paulo falou, aquele que está em pé, cuide para que não caia. O ser humano é pecador, irmãos. Hoje a gente pode estar pensando uma coisa, amanhã a gente pensa outra. Jesus, quando ele usa a videira, ele está falando da necessidade da limpeza e do cuidado da videira. Isso é algo muito sério que a gente tem que levar na nossa vida. Deus pode utilizar o exemplo também da limpagem, do jardim, do mato, do cultivo. Sempre vai nascer mato. Eu arranco o mato hoje, amanhã nasce um brotinho. E aí eu vou lá e arranco depois de amanhã. Mas dali um dia ou dois nasce mais um brotinho de mato. E ele nunca para de nascer. Eu me recordo do meu avô arrancando a tiririca da horta dele. Meu avô tinha um alqueiro de horta. Muita terra com horta, que lhe dá um trabalho danado. E meu avô passou a vida inteira dele até morrer. E nunca venceu a danada tiririca. Ele mandava arrancar, arrancava as batatas, cavava e a tiririca brotava. O homem passou décadas a fio e a tiririca continuou nascendo. Jesus, quando ele está dizendo que faz a limpeza dos ramos, significa que constantemente vamos precisar de limpar o nosso coração, nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Elas estarão poluídos pelo que vemos, pelo que sentimos, pelo que pegamos, pelo que vemos, ouvimos, comemos. Todo esse contexto vai nos poluir. E constantemente Deus nos apela aqui para que sejamos ligados. E ele diz, olha, ele dê mais uma ênfase. O pai é o agricultor. Isso que é muito bonito. Quando nós achamos que o pai não está agindo, Jesus coloca que quem está agindo diretamente em nossas vidas, o pai. O pai age diretamente em nossas vidas. Jesus, ele é a fonte da nossa vida, mas o pai é o agricultor dessa lavoura. Essa grande lavoura, o pai é o agricultor. Olha que coisa linda. E o Espírito Santo é aquele que nos convence da verdade, da justiça e do juízo. Vamos continuar aqui. Verso 6. Ainda uma ênfase no verso 5. Olha só. O verso 5 diz, eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Então não tem como dar um estudo bíblico, não tem como trazer ninguém para a igreja sem o poder de Deus. Não existe um fruto do Espírito Santo passando para nós. Frutos do Espírito Santo só são possíveis se permanecermos em Jesus Cristo. Se permanecermos em Jesus Cristo, então nós vamos conseguir receber ali o Consolador e vamos conseguir então produzir frutos. Verso 6. Mas claro que eu tinha que explicar muito mais coisa, eu vou parar de explicar tanta coisa e vou explicar mais o básico. Verso 6. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, semelhante ao ramo que seca, e apanham e lançam no fogo e o queimam. Por que Jesus traz isso dessa forma? Ele usa elementos conhecidos. Qual é o elemento conhecido? Eu não sei quantos aqui, eu acredito que a maioria daqueles que estão assistindo, pelo menos no Zoom, já de colocar o fogo no passado no fogão de lenha. Eu catava lenha para minha avó, a gente ali no sítio, e a gente tinha que pegar brotos e coisas pequenas, né? Tudo mata. Então, Jesus está dizendo que o ramo da videira que é cortado, você pica e você coloca ali no forno. Para quê? Para ele queimar rápido e para ele então servir para queimar madeiras maiores. Jesus está dizendo, se você não produz fruto, sabe para que serve? Para poder virar aquela isca que a gente coloca no fogo, para poder acender o fogão a lenha. Era algo extremamente conhecido na época. Eles utilizavam isso. Então Jesus utilizou os elementos conhecidos. Verso 7. Permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerão em vós. Pedireis o que quiserdes e vos será feito. Então aqui Jesus amplifica a gente ficar na videira. Se a gente ficar na videira, ele vai dizer, eu vou permanecer em você e você em mim. E tudo que você pedir será feito. Verso 8. Nisto é glorificado o meu Pai. Olha só, presta bem atenção. Nisto é glorificado o meu Pai. Como que glorifica o Pai? Em que deis muitos frutos. Quando um ser humano dá os frutos do Espírito Santo, que é a função do trabalho do Espírito Santo. Olha só, Jesus é a videira. O fruto vem através do Espírito Santo e o Pai é o agricultor. O fruto só vem pelo Espírito Santo. A Bíblia deixa muito bem claro isso. Porque os frutos já diz que são do Espírito Santo. O agricultor é Deus, o fruto é do Espírito e o sangue, o poder, ele vem de Jesus Cristo. Como que a gente glorifica a Deus? Tendo os frutos do Espírito Santo.
Continuando. E assim vos tornareis meus discípulos. E como a gente se torna nossos discípulos? Uma vez que eu estou ligado à videira que é Jesus Cristo. O Espírito Santo trabalhando no meu coração. Eu recebendo, compartilhando os frutos do Espírito na minha vida. Mansidade, domínio próprio, amor, mansidão, sabe, gratidão. Todos os frutos que o Espírito Santo traz na vida, eu então glorifico a Deus. Assim tornarei meus discípulos. É algo maravilhoso. É sendo lapidado a cada dia. Deus não vai deixar pra gente moleza. Tem muita gente que acha que Deus vai trabalhar com a gente de forma simples. Deus trabalha com a gente de uma forma bem complexa, meus queridos irmãos. Ele permite que algumas coisas aconteçam comigo e com você. Mas Ele permite para o nosso bem. Tem muitas coisas na nossa vida que a gente precisa abaixar a cabeça e aprender a ser humilde, aprender a recomeçar, aprender a voltar. É assim, a gente sabe que é assim. Bom, verso 9. Como o Pai me amou, também vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Olha que coisa linda, assim como o Pai me amou, aqui lembrando São João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aqui Jesus diz, Pai me amou, eu permaneço no seu amor, eu também vos amo, a cada um de vocês, permaneça em mim, eu permanecerei em vós. Verso 10. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu também guardo os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Perceba que em Mateus 5,17 Jesus diz, não vim mudar a lei nem os profetas, não vim mudar nada, mas cumprir. Nem um tio ou um jota se omitirá da lei, até que tudo se cumpra. Tudo será cumprido. Jesus não vem mudar a lei. O que ele está dizendo aqui? Lembra que no capítulo 14, Jesus, ele explica um pouco mais. Quando Filipe diz, Senhor, mostra-nos o Pai, Jesus diz, você tem me visto há quanto tempo, Filipe? Quem vê a mim, vê o Pai, porque as obras que eu faço são as obras do Pai. Então, que lei é essa, irmãos? É a lei que Deus já nos deu, os 10 mandamentos. São as leis de Deus simples, básicas, que Deus colocou que todo homem precisa ser julgado, que Jesus usou como exemplo para os fariseus, que Jesus resumiu a lei em duas formas. Amai a Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento, e amai o teu próximo como a ti mesmo. Ele resumiu os 10 mandamentos, todo momento, e Jesus viveu nesse amor. Na verdade, eu e você não faríamos ideia do que é o amor se nós não conhecêssemos a Jesus. Jesus é a palavra viva que se tornou carne e andou entre nós. Jesus é a lei que anda, é o amor. O ser humano hoje que diz que ama a esposa, o marido, a amiga, a namorada, o irmão, não ama nada. Você só pode amar a partir do conhecimento do amor de Jesus. Se eu não conhecer a Jesus e não amar a Jesus, a única coisa que eu tenho é uma negociata. Enquanto está bom para mim, vou permanecer. Se não estiver bom para mim, eu largo. É assim que é o amor do mundo. Eu não passo de uma negociata. Enquanto eu estiver bom, se eu estiver me sentindo bem, eu fico. Mas o amor que Jesus mostrou não é esse. Jesus, ele morreu por mim e por você quando éramos ainda inimigo deles. Jesus, ele sofreu, andou na cruz por todas as pessoas que caluniariam, que mentiriam, os apóstolos que fugiram, que viraram as costas, Pedro que negou. Jesus orou por cada um deles e por cada um de nós. Jesus deu a vida por nós quando ainda éramos inimigo deles. Lembra os Salmos que diz, e o livro de Isaías diz também, quando nós nos apresentarmos diante de Deus, Jesus diante de nós, e nós perguntávamos para eles que feridas são essas. E aí ele diz, essas são feridas que foram feridos em casas de amigo meu. Foram feridas que foram feridas em casas de amigo meu. Jesus dizendo, eu fui lá e eu dei minha vida por mim, dei minha vida por você, a minha vida por você. Sabe, esse é o amor do nosso Deus maravilhoso. É isso que ele está querendo dizer, que olha, eu vou morrer por você. Os discípulos não entendiam, mas ele estava dizendo isso para que os discípulos passassem a entender. Verso agora 10. Eu já li, né? Guarda os mandamentos. Bom, já expliquei. E ele diz, quem permanece nesse meu amor, permanece em mim. Resumidamente, é a lei. A lei é santa, pura e boa. Não tem como falar mal dela. E Jesus resumiu ela em duas frases e resume em uma frase, que é o amor. Tenho-vos dito estas coisas,
para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo esteja completo. Deus está dizendo que para que a nossa alegria seja completa, Ele nos diz isso. Para que tanto a alegria de Deus, para que quanto a alegria nossa seja completa. Ele nos diz estas coisas. Porque Ele morreu para mim, morreu por você, enquanto eram inimigos dele, para que conhecêssemos o que é o amor. Você quer saber o que é amor? É você fazer algo a alguém sem querer nada em troca. Você fazer por aquele que você teria certeza que não faria por você. Você fazer por aquele que você sabe que não te estima. Você fazer por aqueles que não gostam de você. Você fazer por aqueles que vão lavar a mão por você e vão te colocar na cruz. Você fazer por aqueles que estão te caluniando, para aqueles que estão te perseguindo, para aqueles que estão te jogando nas covas dos leões. Por todas essas pessoas, Jesus morreu. Por cada uma delas, ele orou. E ele falou para a gente orar pelos que vos perseguem, bendizei aqueles que vos maldizei. Isto é amar. Por isso que eu disse, quem não conhece Jesus não faz ideia do que é o amor. Porque o amor é muito mais profundo, muito mais amplo do que essa coisa de negociata humana. Verso 11. Tenho-vos dito estas coisas, eu falei verso 12. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Olha só que lindo, irmãos. Jesus disse que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Vos amei um ao outro. Olha, e como que Jesus nos amou? Tudo que eu expliquei é como Jesus nos amou. Ele nos amou sendo inimigo, então ele disse, faça o mesmo. Ele nos amou quando falávamos mal dele, ele falou, faça o mesmo. Ele nos amou quando dizíamos, crucifica-o, crucifica-o. Ele lá de cima disse, Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Ele, irmãos, quer nos ensinar o que é amar. Você parou para pensar quão longe estamos de entender o que é amor? Quão longe que está esse mundo de entender o que é amor? Verso 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo de servos, porque os servos não sabem o que faz do seu senhor, mas tenho-vos chamados de amigo, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Olha que relação, Jesus nos chama de amigo, de irmão. Aqui ele chama de amigo. Verso 16. Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto perdirdes ao meu Pai em meu nome, eu vou-lo conceda. Jesus diz, vocês não me escolheram, não escolheu mesmo. Quando o bandido estava roubando, ele não escolheu Jesus. Quando a prostituta e o prostituto prostituía, ele não escolhia Jesus. Enquanto o mentiroso estava no seu trabalho de mentir, enquanto cada um de nós na nossa vida fazendo aquilo que é errado, é Deus quem nos procurou. É o Espírito Santo que nos tirou do mundo da perdição. É o Espírito Santo, é Deus que nos poda a cada dia. Tira e limpa a sua videira. Corta os ramos que não dão fruto. A cada dia é o Senhor. Não é eu que escolhi, é Deus. Não fui eu que escolhi, mas o Senhor que me escolheu. Não no sentido de falar da eleição e salvo para sempre, não é isso. No sentido de que Deus morreu por mim e Ele que busca o ser humano. Não é o ser humano que o procura. Quando você sente agora o toque de Deus no seu coração, não é eu que estou tocando você, porque eu sou um ser humano fraco, vazio, débil e inútil. Passo a ser útil pelo poder do Espírito Santo. Passo a ser alguém à medida em que Deus me utiliza, porque sem Ele não pode ter seiva nessa videira. Sem Ele eu não posso dar frutos. Se o tal não vier de Jesus Cristo, o nosso Senhor é bom. Por isso ele diz aqui, eu escolhi vocês. E agora, quando vocês pedem, eu oro ao Pai. Porque está dizendo, pedirdes ao meu Pai, em nome de Jesus. Por isso que a gente ora, Pai, perdoa-nos. Pai, isso, a gente pede em nome do Pai. A gente pede para o Pai, em nome de Jesus Cristo. E a oração é levada pelo Espírito Santo. E aí Deus ouve as nossas orações. Isso é muito lindo, a forma de orar. Verso 17.
Isto vos mando, olha só, isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Mas de que maneira? Como eu vos tenho amado, como ele já explicou anteriormente, da forma que eu vos amei. E nós estamos cheios de utilizar isso. Usamos o amor de Jesus todo momento e falamos de amor. Mas que entendimento o povo e o mundo têm do amor, quando muitas vezes nós, como cristãos, temos que ser lapidados e limpos diariamente do mundo. O mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Então não pense você, meu irmão, minha querida irmã, que fazer o certo vai ser fácil, que não vai ser. Vê o Brasilzão como é que ele tá. Vê tantas loucuras que estamos vendo ser votadas e sendo colocadas como lei em pauta. Veja tantas loucuras. Lembre do grande conflito, Ellen White dizendo que quando o Espírito Santo se retirasse da terra, nós veríamos coisas loucas e absurdas. Nós estamos vendo porque o Espírito já se retira da terra. E nós estamos vendo a maldade do ser humano e a incredulidade e tantas leis absurdas sendo aprovadas e coisas malucas sendo propostas. De tal forma que representa que esse mundo não é nosso. Jesus mesmo falou para Pilatos, meu reino não é deste mundo. Porque se fosse, Jesus falou, daria ordem aos meus anjos. Quando falou para Pedro anteriormente, quando ele cortou a orelha, nós vamos estudar isso quando terminar essa jornada. Jesus falou isso para ele, Pedro, se eu quisesse, o Pai mandaria legiões de anjo para me livrar. Queridos irmãos, o reino de Deus não é aqui, o nosso reino ainda não é que ele já chegou espiritualmente para aquele que aceita. Mas Jesus disse, se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era dele. Sabe o que o mundo ama? As propostas que estão querendo fazer. Propostas, casamento de animais, ser humano com animal, ser humano com vários animais, com vários seres humanos. E essas coisaradas todas que vocês sabem. Nós não vamos discriminá-los nem persegui-los por isso, porque isso não é amar. Só que compactuar com isso nós não podemos. São mundos completamente distintos. Nós não fazemos parte desse mundo. Se eles querem viver, que vivam assim. Mas eu e você, nós não queremos viver assim. Verso 20. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguissem a mim... vou parar aqui. Essa palavra que ele está dizendo é para você lembrar de quando ele disse isso. Há poucos instantes. Que momento? No momento em que ele lavou os pés dos discípulos, foi os momentos em que ele disse que o servo não era maior do que seu senhor. Ele está lembrando nessa caminhada. O servo não é maior do que o senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardardes a minha palavra, também guardarei a vossa. Jesus está dizendo, perseguiram a mim, vão perseguir você. Jesus está dizendo isso antes do que acontecesse à noite. Assim como pegaram Jesus e iam prender, irmãos, sem ele cometer nenhum crime. Descumprindo toda a lei, todo o processo judicial. Todo o processo envolto de Jesus Cristo é ilegal. E foi ilegal. Pelas leis judaicas, nunca era permitido um julgamento noturno. Você não podia juntar a um tribunal e não poderia prender ninguém na calada da noite. Você não poderia chamar o júri não poderia presidir, o juiz não poderia presidir, o sumo sacerdote não poderia presidir, o governo não poderia presidir, o rei não poderia presidir. Tudo feito fora da vontade de Deus, tudo manipulado, tudo armado. Se armaram para Jesus e manipularam para Jesus. Jesus está dizendo, vão manipular para você também. Porque se eu, sendo Jesus, fizeram isso, imagine eu e você que não somos. Não vós outros. Bom, se perseguiram a mim, perseguirão também a vós outros. Se guardardes a minha palavra, também guardarei a vossa. Então aqui Jesus falando de testemunho. Verso 21. Tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome. Porquanto não conhecem aquele que me enviou. Jesus está dizendo, por que essas pessoas estão fazendo isso? A resposta ele dá é simples. Porque não me conhecem. Eles pertencem ao Deus desse mundo. E Jesus diz, quanto ao Deus desse mundo, eu não conheço. Por isso que ele vai dizer, no momento em que chega Judas, que ele diz que o rei desse mundo está chegando, que o dono desse mundo está chegando, que o diabo está chegando. Ele diz, olha, aquele que eu não tenho parte está chegando. Eu não tenho parte com ele desse mundo. Está chegando aí, para eu ser crucificado.
Armaram tudo que é ilegal para me incriminar. No momento da ilegalidade plena, estão aí para me incriminar. Tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Essas pessoas não conhecem o Pai. Por isso, queridos, a gente deve pregar o amor para eles. Só que não se preocupem com o que eles falam, porque o que eles falam não vem de Deus. E já que não vem de Deus, você e eu não devemos dar crédito. Verso 22, temos que aprender a dar crédito ao povo de Deus. Devemos aprender a dar crédito a quem tem o poder do Espírito Santo, irmãos. Quantas pessoas pedem conselhos para quem não deveria pedir? Sejam sábios e sóbrios. Pedem conselho para as pessoas boas e não para quem é do mundo. Verso 22. Se eu não viera, nem lhes houvesse falado, pecado não teria, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Jesus está dizendo, se ele não tivesse vindo ao mundo, eu e você não saberíamos o que é o amor. Como Jesus veio ao mundo e agora nós sabemos o que é o amor, agora tem um grave pecado sobre nós, porque agora vocês e o mundo conhecem o que é amor. E se nós não andarmos pelo conhecimento desse amor, seremos culpados de grande pecado. Verso 23. Quem me odeia, odeia também a meu Pai. Não tem como dizer, olha, eu odeio a Jesus. Essas pessoas que vivem perseguindo Jesus. Nós temos aqui gente que parece que tem amor em perseguir o Evangelho, amor em perseguir a Jesus Cristo. Pessoas têm prazer em falar mal de Deus, vir perseguindo a Jesus e acham que não está perseguindo Deus. É igual o diabo. O problema de Satanás nunca foi com o Pai, foi com Cristo. Só que como você vai separar o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Se você tem um problema com Jesus, você tem um problema com o Pai. Se você tem um problema com o Espírito Santo, você tem um problema com o Pai. Porque eles são um. Vamos lá. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teria, mas agora não somente tem eles vistos, mas também odiado tanto a mim como a meu Pai. Jesus dizendo sobre o testemunho de todas as maravilhas que ele fez e as pessoas usaram as bênçãos contra Jesus. Olha, irmãos, é isso que vão fazer conosco também. Jesus, ele curou, ressuscitou os mortos, multiplicou os pães, pregou o evangelho e por este mesmo fato ele foi condenado. Os maus distorcem as coisas boas, como a Bíblia fala. Para quem é mau, todas as coisas são más. Para quem é mau, eles têm inveja, dor do cotovelo, ficaram com um monte de inveja de Jesus, falaram mal, quiseram tirar Jesus e matar Jesus. Simplesmente por maldade, porque não conhecem a Deus, porque o Pai não está neles. Jesus fez tantas obras e eles não reconheceram a Jesus. Verso 25. Estou terminando. Vou ler todos os versos agora para acabar. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na lei. Odiaram-me sem motivo. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Somente pessoa dá testemunho de outra pessoa. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Então Jesus aqui diz que o Consolador vai vir, o Consolador vai dar testemunho de Jesus, assim como os discípulos darão testemunho. Ora, só pessoas dão testemunho. O Espírito Santo é uma pessoa que escolhe os dons, que nos concede os dons, é aquele igual a Jesus, que Jesus prometeu, que está conosco. O Espírito Santo, sabe quem está falando com você agora, meu irmão, minha irmã, é o Espírito Santo. Ele está com você. Deus não está longe, Deus não está no céu, Deus está aí na sua casa, Deus está abraçando você, Deus aperta o seu coração, Deus enxuga as suas lágrimas, Deus conhece a tua dor, Deus conhece o seu câncer, Deus conhece a sua doença, Deus te pega no colo, Ele sabe quando você está triste por uma palavra dura, porque Ele não é um Deus ausente, mas Ele é um Deus presente, que caminha entre nós, assim como Jesus caminhou. Que Deus abençoe a todos. Alguém gostaria de compartilhar alguma coisa? Pode compartilhar. Alguém quer falar alguma coisa? Pode falar. Você tem que abrir o áudio porque eu havia colocado mute para todo mundo. Você quiser falar, tem que abrir o áudio para poder falar. Algum irmão gostaria de dar alguma contribuição, colaborar com alguma coisa? Fique à vontade e pode falar. Se você não falar, eu vou partir para os últimos pedidos de agradecimento, de oração. Alguém quer colaborar? Não? Então eu vou ler se tem mais pedido no YouTube. O YouTube, a Bruna
O Bruno, ele diz o seguinte, o Bruno Camolese. Boa noite a todos os irmãos. A Ângela e a Betinha diz amém para todas as mensagens e pedidos de oração. Vamos olhar agora aqui no Facebook. No Facebook nós temos vários pedidos. Vamos olhar aqui agora onde eu parei. Aqui, certo. A irmã Judite, boa noite, irmã Judite. A Marlene de Carvalho diz boa noite a todos os irmãos. Wilson, boa noite, Wilson. A Fabiane Rui Sander pede oração mais uma vez pelo meu irmão Fábio, que está com um tumor no rim. Minha nossa, teu irmão está com várias questões, hein? Vamos orar. E vai dar tudo certo, irmã. Vai dar tudo certo. Confiar em Deus que vai dar certo. A Michele, boa noite, Michele. O Daniel Marques também, boa noite. Boa noite para a Cleusa. Boa noite para a Marina Ferreira. Boa noite para a Letícia, para a Marlene, para o Luiz Braido, para o Adão José, para a Roseli Alves, para o Rosinei. A Rosinei de Souza, ela diz o seguinte: boa noite a todos os irmãos, boa noite, pastor. Peço oração para que Deus me dê forças para cuidar do meu paizinho e oração para toda a minha família. Amém. Vamos orar, irmãos. Cuidar de um acamado não é fácil. Minha mãe cuidou 1 ano da minha avó e 8 anos do meu avô. Isso não é brincadeira. Suga a vida, a saúde, a força. Vamos orar para os nossos irmãos que são irmãs, que são excelentes filhos, que estão cuidando de pais idosos, acamados. Isso dá muito trabalho, é muito difícil. Luiz também, boa noite. O Luiz diz o seguinte: o perdão é uma das maiores e melhores virtudes. As pessoas precisam de amor. Oremos por isso. E peço oração pelo meu relacionamento e pela minha saúde e a da minha família. Vamos orar. O Ivan Rocha também, boa noite, Ivan. Grande abraço. A Áurea Martins também, boa noite. A Roseli Alves, peço oração para que Deus me dê saúde para cuidar das minhas atividades diárias, até que meu marido se recupere da cirurgia. Minha nossa, irmãos, quantos de nossos irmãos estão aflitos? Gente acamada, a irmã, que marido acamado, em cirurgia, quantos dos nossos irmãos estão sofrendo? Vamos orar por todos os nossos irmãos sofrendo, as irmãs que estão doente, acamado, com cirurgia, irmãs cuidando da casa sozinha, irmãos cuidando da casa sozinha, avós cuidando da casa com um monte de neto porque as creches estão fechadas. Quando tem irmãos que falam comigo, pastor, eu tô com 8 netos na casa. Já parou pra pensar? A irmã com 8 netos na casa? Tá quase ficando doida. Eu não acho que já deve ter quebrado metade da casa. Quando pensa no neto tá no telhado, outro tá mexendo com o cachorro, o outro tá mexendo no fogão. Olha, não dá nem pra saber onde tá um e tá outro. Tudo esparramadinho. Já pensou? Que desespero. Vamos orar para essa irmã, orar para vários irmãos que estão assim nessa realidade. E o Luiz Braido diz, boa noite Luiz, abraço para todos os irmãos também. Eu quero também dizer uma boa noite, vamos orar pelos nossos irmãos de Palmital, vamos orar pelos nossos irmãos de Nova Alexandria, pelos nossos irmãos de Platina, vamos orar pelos nossos irmãos de Lutécia, pelos nossos irmãos de Paraguaçu Paulista, vamos orar pelos nossos irmãos de Maracaí, vamos orar pelos nossos irmãos de Tarumã, orar pelos nossos irmãos de Cândido Mota, para todos, orar para os nossos irmãos da Vila Rodrigues, orar pelos nossos irmãos da Central e orar pelos nossos irmãos do Jardim Eldorado, por todos os nossos irmãos que nos assistem, por todos os distritos que nos assistem, por todas as igrejas que nos assistem e por todos aqueles que nos assistem. Vamos orar por cada um de vocês, que Deus abençoe. Vamos agora, só mais um momento, eu falei que eu ia ler na minha página, na minha parte também. Vamos olhar aqui na minha parte se tem mais algum comentário. Tem. A Michele Fernandes diz, boa noite a todos os irmãos, peço oração pela minha família e pela minha vida espiritual. E a Luísa Gazola diz, boa noite, pastor, boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Então, acredito que esse deva ser o último pedido. Aqueles que eu não consegui ver, me perdoe, não apareceram. Assim que terminar o culto, eu abro com cuidado e vou ler todos e vamos orar por todos. Se alguém mais quer falar ou fazer algum pedido antes de nós fazermos a oração final? Não? Então vamos inclinar a cabeça, vamos orar. Pai, muitas coisas foram faladas aqui. Muitos irmãos estão em sofrimento. Sê com os irmãos que fizeram os pedidos nas mídias sociais. Sê com os irmãos de todas as quartas, sábado e domingo. Que o Senhor receba a petição do coração deles. Que o Senhor realize segundo a grandeza do teu nome
Que o Senhor cure os nossos irmãos, dê força para aquele que precisa de força, emprego para aquele que precisa de emprego, cura espiritual, cura física, cura material. Que o Senhor restaure os casamentos, que o Senhor restaure os lares, que o Senhor restaure a emoção, que o Senhor restaure o sentimento, o coração, a paz. Que o Senhor tire o medo das doenças, o medo desse vírus. Que o Senhor dê a certeza do seu amor a cada dia nos nossos corações. Ser mais uma vez com os pedidos que foram feitos também no Zoom. Rogamos estas bênçãos e nos despeça com a tua paz. É o que pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos que Deus abençoe a todos. Uma boa noite e até o nosso culto.